Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo recebe visita do Milan, que tem interesse em titular. Bruno Henrique é flagrado em atitude para Gabigol em vitória do Flamengo na Copa do Brasil. Felipe Luiz detalha problema de Arrascaeta no Flamengo. Jornal argentino afirma que De La Cruz pode voltar ao River Plate porque não está se adaptando ao Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. O Flamengo conseguiu uma vitória espetacular em cima do Atlético Mineiro por 3-1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil ontem no Maracanã para mais de 67 mil pessoas, onde o Mengão foi melhor boa parte do tempo. Abriu 3-0 e era um resultado perfeito, mas sofreu um gol no finalzinho do Allan Kardec em uma falha do Léo Ortiz e deixou os atleticanos ainda com algumas esperanças para a partida em Belo Horizonte no próximo domingo, dia 10. Na entrevista coletiva, o Gabriel Milito, que é o técnico do Atlético Mineiro, não concordou que o Flamengo foi superior no jogo. Discutiu com o repórter por uma pergunta e disse que os 3 gols do Flamengo foram mais falhas do seu time do que mérito do time do Mengão. Ele disse: é verdade que tivemos erros pontuais nos gols. O primeiro gol aconteceu por uma má pressão, que eles resolveram bem. Acharam o passe para o Wesley, que sabíamos que é um jogador de muita velocidade. No segundo gol, era uma boa pressão, mas ficou em posição legal o atacante Gabigol. No terceiro gol, também houve um erro. Os gols aconteceram por situações pontuais e não pelo domínio do Flamengo. Podíamos claramente ter marcado mais e estar só a 1 gol de diferença deles. Antes do jogo desse domingo, o Mengão vai enfrentar o Cruzeiro nessa quarta-feira na Arena Independência, que é o campo lá do América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa de muitos é que o Felipe escale uma equipe quase toda reserva para descansar os principais jogadores, visando a decisão desse próximo final de semana. Mas o Felipe, na sua entrevista coletiva de ontem, disse que o jogador prefere estar sempre jogando os 90 minutos, porque dessa forma não perde o ritmo e que sai exausto nos jogos, mas se recupera logo com os meios excelentes que o clube oferece, como banheiras térmicas, câmaras hiperbáricas e outras mordomias mais. E por isso, ele demonstrou que não vai poupar ninguém, só aqueles que precisarem realmente. Essa fala do Felipe me lembrou muito a fala do Jorge Jesus, que também não poupava ninguém. Tem gente chamando o Felipe de Felipe Jesus. Olha aí. Aí eu te pergunto, se você fosse o Felipe Luiz, você pouparia algum jogador para esse jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira? Coloca aí! Com a grande vitória de ontem, o Mengão vai para Minas Gerais com uma boa vantagem em meio a tudo que aconteceu ontem. Uma atitude do Bruno Henrique sobre o Gabigol acabou dando o que falar entre a nação. O camisa 27 não quis saber de acompanhar o jogo pela televisão e marcou presença lá no Maracanã. Junto com seus 2 filhos, ele acabou sendo flagrado pelas câmeras com uma atitude muito legal. Nas arquibancadas foi possível ver o jogador vibrando muito com a atuação do seu time e depois do gol do Gabigol ter decidido o jogo com 2 gols e a participação direta também no primeiro do Arrascaeta. O Bruno Henrique participou de uma cantoria muito animada da torcida do Flamengo para o camisa 99. O estádio todo ecoou o canto: o Gabigol voltou, o Gabigol voltou. E o Bruno Henrique participou dessa festa cantando a música também para o seu companheiro de longa data, fazendo os torcedores do Mengão irem à loucura. Os 61.305 pagantes no Maracanã nesse domingo para acompanhar a vitória do Flamengo por 3-1 em cima do Atlético Mineiro fizeram a partida quebrar o recorde de renda no Brasil em 2024.
Com 15,7 milhões de reais, essa partida mais do que dobrou a antiga marca. Os 15,7 milhões superam o confronto entre São Paulo e Botafogo no Morumbi pelas quartas de final da Libertadores, que teve renda de quase 7,8 milhões de reais. Agora o Mengão possui a liderança e outras 3 partidas como mandante na lista dos maiores rendas brutas do Brasil nessa temporada de 2024. Ainda que tenha a maior média de público e renda e agora o novo recorde do país na temporada, o Flamengo é apenas o 4º que mais arrecada. Isso porque os custos elevados para realizar uma partida no Maracanã, além de pagamentos que devem ser feitos, reduzem o valor da renda em cerca de 73%. Sem considerar ainda a partida desse domingo contra o Atlético Mineiro, o Mengão somava 33,5 milhões de reais nos 4 jogos em casa pela Copa do Brasil. Mas a arrecadação total é de apenas 9,1 milhões, valor que representa 27% do total. Nessa partida de ontem, o Gabigol marcou mais 2 gols e chegou ao total de 160 gols em 302 partidas pelo Flamengo, consolidando a sua posição como um dos maiores artilheiros do clube. Além dos gols, o atacante de 28 anos soma 44 assistências e acumula 12 títulos importantes, incluindo 2 Libertadores e 2 campeonatos brasileiros. Caso renove o seu contrato com o Flamengo em 2025, ele tem boas chances de ultrapassar a marca de 200 gols e entrar para um grupo exclusivo de ídolos do Mengão, entre eles Zico, Dida, Henrique Frade, Pirilo e Romário. Além das Libertadores, o Gabigol marcou em finais da Supercopa do Brasil 20, 21, 22 e 23, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Carioca 2021 e 22 e na Copa do Brasil de 2024. Apesar da sua trajetória vitoriosa, ele atravessa a sua fase mais desafiadora desde que chegou ao Flamengo. Em 2024, o atacante anotou apenas 7 gols em 34 partidas. O desempenho que levanta questionamentos quanto à continuidade do seu contrato. Mesmo assim, a torcida permanece dividida, com uma boa parte querendo a sua renovação, reconhecendo seu papel importante na história do clube, e outra achando que o ciclo dele no Flamengo já terminou. Aí eu te pergunto, você acha que o ciclo do Gabigol já acabou no Flamengo? Ou você acha que ele tem muita bola ainda para jogar pelo Mengão? Coloca aí. Depois da vitória desse domingo, em entrevista para a TV Globo, o Arrascaeta desabafou sobre um problema no seu joelho após a partida, chamando atenção para o desafio da superação que tem encarado nessa reta final de temporada. Na sua coletiva, o Felipe Luiz não se calou sobre o problema e detalhou a situação do camisa 14, que é uma peça-chave, decisiva e fundamental na equipe do Flamengo. O treinador mandou a real sobre a entrega do meia e ressaltou a admiração sobre o fato do Arrascaeta colocar o seu comprometimento com o Mengão em primeiro lugar, até mesmo arriscando a sua saúde. Desde que cheguei, o Arrascaeta está jogando em pleno sacrifício, suor e sangue pelo Flamengo. E admiro muito esse tipo de jogador que tolera a dor e vai para o sacrifício, coloca o clube acima de tudo, afirmou lá o treinador. O Felipe Luiz revelou que o camisa 14, inclusive, certamente vai precisar de uma cirurgia e que isso pode complicar até mesmo o seu futuro. Um jogador que precisa passar por uma cirurgia e está aí jogando, deixando o joelho dele em campo, provavelmente vai pagar o preço em alguns anos. Mas coloca o Flamengo acima de tudo. Para mim, é muito louvável. Eu acredito que esse elenco é extremamente qualificado. Quanto mais o jogador joga, melhor ele fica. Somos seres humanos que somos uma máquina que tem que se adaptar. Esse grupo vem aguentando bem e terminar o jogo exausto é normal, concluiu lá o Felipe Luiz. No entanto, o camisa 99 também chamou a atenção por um bate-boca com o Felipe Luiz. Durante a entrevista coletiva, explicou a situação, o Felipe, descartando qualquer problema de relacionamento com o Gabigol e que tudo foi acertado no intervalo, porque também discutiam muito quando o Felipe era jogador.
Depois do seu gol, o Gabriel foi até o Felipe e os dois se entenderam, mas ficou provado que o Filipinho é brabo, é tipo Jorge Jesus. O elenco do Flamengo não recebeu folga depois da vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro e os jogadores treinaram normalmente nessa segunda-feira, já de olho no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro na Arena Independência nessa quarta-feira. Os jogadores que jogaram por mais de 45 minutos fizeram atividades regenerativas na academia do clube e não foram para campo com o Felipe Luiz. Já os que jogaram 45 minutos ou menos foram a campo normalmente com o Felipe e a comissão técnica, ou seja, Fabrício Bruno, Alcaraz e Ayrton Lucas, que entraram no segundo tempo do jogo, treinaram normalmente no gramado com o técnico Felipe Luiz. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, me dá essa força, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer de ter você aqui comigo. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. O meio-campista De La Cruz chegou ao Flamengo no início dessa temporada, mas não tem tido vida fácil no clube devido à grande sequência de lesões. Diante dessa situação, o uruguaio pode voltar ao River Plate da Argentina no ano que vem. Segundo informações divulgadas pela TNT Esportes da Argentina, o jovem De La Cruz não estaria satisfeito no Flamengo e, com isso, um possível destino do uruguaio seria sua volta ao River Plate. No entanto, o time argentino já tem ciência que a negociação não seria nada fácil, visto que o grande investimento que o Flamengo fez na sua contratação custou 16 milhões de euros, cerca de 79 milhões de reais na cotação da época, à vista, porque foi o valor da sua multa rescisória. Desde que ele chegou ao Flamengo, ele assumiu a titularidade no meio de campo, porém, por conta dessas diversas lesões, ele acabou desfalcando a equipe em momentos cruciais dessa temporada. Na decisão da Copa do Brasil, por exemplo, ele está fora porque se recupera de uma lesão grau 2 na coxa esquerda. Vale lembrar que o De La Cruz tem 27 anos completados em junho, já fez 32 partidas pela seleção uruguaia e marcou 5 gols. É um meia central destro que pode jogar de meia ofensivo ou até mesmo de meia esquerda. Chegou no Flamengo em janeiro de 2024. Tem contrato com o clube até 30 de junho de 2028 e a sua multa rescisória hoje é de 500 milhões de reais. Ele ganha 1,5 milhão de reais de salários por mês e o seu passe está avaliado em 18 milhões de euros pelo site Transfermarkt. Aí eu te pergunto, se você tivesse a caneta, você negociaria o De La Cruz de novo para o River Plate? Coloca aí. No jogo de ontem, o garoto Wesley foi um dos destaques novamente e, com isso, os holofotes já miram o jogador. Segundo informações do site RTI Sport, representantes do Milan da Itália estiveram ontem no Maracanã para assistir a partida do Flamengo contra o Galo, para acompanhar de perto a atuação do lateral direito Wesley. E, com certeza, os italianos gostaram muito do que viram. O Emerson Royal, que inclusive já esteve aí nos planos do Flamengo nessa segunda janela, não vem rendendo conforme a expectativa. E no mercado, os italianos têm interesse em contratar um novo lateral. Não há ofertas ainda na mesa do Flamengo e a diretoria planeja vender o jogador somente em julho de 2025. A sua multa hoje é de 200 milhões de euros, mais de 1,2 bilhão de reais. Wesley esteve na mira do futebol italiano recentemente. Uma transferência para a Atalanta se encaminhou, mas em cima da hora, os documentos finais não foram enviados em tempo hábil e os italianos, muito irritados, desistiram da operação. O Flamengo espera fazer do Wesley uma das maiores vendas da sua história, pois tem 100% dos direitos econômicos do jogador. Além do Milan, há outros clubes da Europa que acompanham a evolução do garoto, como o Manchester United e o Barcelona da Espanha, que sinalizam que vão fazer propostas agressivas para ter o lateral na temporada de 2025. Aí eu te pergunto, você venderia o Wesley nessa próxima temporada? Coloca aí!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!